Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados registram crescimento da fome no Brasil e pedem aumento do auxílio emergencial. Comissão vai priorizar combate ao quadro de caos pandêmico descrito por movimentos sociais. Parlamentares defendem quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Boa noite. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quinta-feira para discutir a quebra de patente das vacinas contra a Covid-19. Deputados de vários partidos apoiam a iniciativa com o objetivo de acelerar a imunização dos brasileiros. Heitor Freire, do PSL do Ceará, é a favor da produção de vacinas em larga escala para salvar vidas. Ele defende a aprovação do projeto de sua autoria que autoriza a quebra de patentes em casos de pandemia. Na opinião dele, a maior distribuição de doses pode frear as mortes por causa da doença. Para Vivi Reis, do PSOL do Pará, a quebra de patentes das vacinas vai ampliar o acesso aos imunizantes. A deputada afirma que a medida vai democratizar a distribuição das doses, além de movimentar a economia nacional. Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, reitera que o ordenamento jurídico brasileiro já traz previsões legais para que, em situações de emergência sanitária, como a atual, possa haver a flexibilização das patentes. Ela entende que é obrigação do Congresso Nacional deixar claro que a vida vale mais que o lucro. Joseildo Ramos, do PT baiano, alerta que o país está à beira de um colapso funerário por causa da crise sanitária descontrolada. Ele afirma que não há vacinas, insumos ou medicamentos e acusa o governo federal de não garantir o direito constitucional do acesso à saúde. Por isso, ele é favorável à flexibilização das patentes. Henrique Fontana, do PT gaúcho, considera importante a quebra de patentes para ampliar a capacidade de produção interna dos imunizantes. O deputado também chama de imoral o projeto aprovado pela Câmara que permite a compra de vacina pelo setor privado. Ele entende que o texto privilegia apenas a elite brasileira. Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, afirma que se não fosse a incompetência do governo no combate à pandemia, o Congresso não precisaria discutir a quebra de patentes. O deputado defende que o governo brasileiro mude sua postura e apoie a medida, porque a vacina deve ser considerada um bem universal. Ao avaliar o Brasil como um risco para a saúde mundial, Rejane Dias, do PT do Piauí, analisa que a quebra de patentes é necessária para agilizar a imunização da população. De acordo com a deputada, o descontrole da pandemia no Brasil tem gerado diferentes variantes do vírus, transformando o país numa ameaça ao planeta. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, entende que o mundo vive uma situação de emergência por causa da Covid-19. Para o deputado, o direito à vida e à saúde, na forma como está previsto na Constituição Federal, está sendo negado ao povo e, por isso, a quebra de patente das vacinas é urgente. Maria do Rosário, do PT gaúcho, ressalta que a quebra de patente para antirretrovirais feita no Brasil tornou o país referência internacional no enfrentamento à AIDS. Segundo a deputada, todo conhecimento científico que contribui para salvar vidas deve ser visto como um bem universal. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que por causa da incompetência do governo Bolsonaro, o Congresso deve buscar alternativas para garantir a imunização dos brasileiros, inclusive a quebra de patentes das vacinas. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, avalia que o Brasil perdeu o trem da história quando não apoiou o pedido da quebra de patentes das vacinas feito no ano passado pela Índia e pela África do Sul. O deputado defende que o país reveja a posição e adote uma postura corajosa em favor da vida. Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, é favorável à quebra de patentes, mas demonstra preocupação com o fato de os laboratórios que produzem também comercializarem os imunizantes. O deputado avalia que o país precisa saber se terá a tecnologia necessária para a produção das vacinas para não haver ruptura na comercialização. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, explica que a quebra de patente deve ser aplicada sempre que a comercialização não satisfaz as necessidades do mercado. Segundo ele, a situação se encaixa no caso das vacinas contra a Covid-19. O deputado pede, porém, que o tema seja melhor debatido, com o objetivo de buscar um consenso e evitar a politização da crise. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, também pede uma maior discussão sobre o assunto. O parlamentar entende que a quebra de patentes
deve ser acompanhada da capacidade do país produzir e distribuir as vacinas. Ele é a favor da medida, mas alerta que ela pode abalar ainda mais as relações do Brasil com outros países. Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, afirma que este é o momento propício para que o país consiga baratear a fabricação de imunizantes contra a Covid por meio da quebra de patente das vacinas. O deputado lembra que, na década de 1990, foi essa iniciativa que permitiu ao Brasil se destacar no combate à AIDS. Na opinião de Léo de Brito, do PT do Acre, o agravamento da crise sanitária torna ainda mais necessária a quebra de patente das vacinas. Ele culpa o Ministério das Relações Exteriores pelo atraso na imunização, afirmando que se o governo não tivesse destratado países como China e Rússia, o Brasil já poderia ter vacinado pelo menos mais 35 milhões de pessoas. Saúde. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta a aprovação do projeto que autoriza empresas privadas a comprarem doses de vacinas anti-Covid para seus empregados. Segundo Arlindo Quinalha, aprovar o texto no momento em que falta vacina em todo o mundo significa desrespeitar critérios éticos que determinam primeiro a imunização dos mais vulneráveis. Otávio Leite, do PSDB Fluminense, defende prioridade na fila de vacinação contra a Covid para pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, além de autistas e pessoas com síndrome de Down. Otávio Leite informa que se reuniu com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, para traçar um plano efetivo de vacinação para esse segmento da população. Economia. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apoia o manifesto da Frente pela Vida, que cobra ações do Congresso e da Justiça para conter o avanço da pandemia da Covid-19 e evitar mais mortes no país. O documento defende o lockdown e o auxílio financeiro, a vacinação e o financiamento adequado do SUS. Jandira Fegali acusa o governo federal de cometer crimes que levaram ao descontrole da crise sanitária, com a contaminação crescente da população jovem. Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirma que governadores e prefeitos que decretam o fechamento de parte do comércio, o chamado lockdown, agem com a intenção de acabar com o povo e com a economia do país. Segundo ela, por trás das medidas de restrição está o objetivo de jogar a culpa pela crise sanitária em cima do presidente Jair Bolsonaro. Alê Silva parabeniza a gestão Bolsonaro pela distribuição de 43 milhões de doses de vacina contra a Covid e critica os estados que ainda não aplicaram as doses adquiridas. Ela também parabeniza o governo federal por ter colocado as Forças Armadas na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Os deputados devem derrubar alguns dos 26 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à nova lei de licitações, como mostra a reportagem de Silvia Munhato. Para o relator do texto na Câmara, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, alguns pontos podem ser rediscutidos com o governo, como veto à consideração de técnica e preço para os contratos acima de 300 milhões de reais. Porque eu volto a dizer que muitas vezes você contrata uma empresa que não presta e não faz um bom projeto para a execução de uma obra, no final das contas o poder público pode pagar mais barato por esse projeto, mas certamente pagará mais caro pela obra, pela falta de qualidade do projeto que foi apresentado. O governo vetou esse ponto. Coutinho também não concorda com o veto ao depósito antecipado de parcelas de obras aos contratados. Para o governo, basta a exigência de orçamento aprovado. O deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, também discorda do veto, porque, segundo ele, esse é um problema apontado pelo Tribunal de Contas da União. Próximo de 70% das obras públicas paradas no Brasil estão paradas por atraso de pagamento ou por falta de pagamento do governo. Portanto, se nós queremos reduzir o número de obras paradas ou de obras, enfim, interrompidas ou empresas que quebram por conta do não pagamento, o ideal seria garantir esse depósito antecipado. Lippe ainda cita o veto à margem de preferência que municípios e estados poderiam dar a empresas que têm produção local. Segundo Augusto Coutinho, a preferência só poderá ser dada em relação ao produto importado. Para o governo, dar preferências internas poderia afetar a concorrência.
Coutinho disse ainda que não entendeu o veto à publicação de notas fiscais de fornecedores no novo Portal Nacional de Contratações Públicas. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, criticou justamente os vetos ligados a divergências de entendimento entre Executivo e Legislativo. Para ele, deveria prevalecer o Legislativo. O que se refere a uma posição que não tem nada de legal ou inconstitucional. Portanto, é mais uma interpretação do Executivo contrário à maneira como foi enxergado pelo Poder Legislativo. Com 194 artigos, a nova lei de licitações institui a modalidade de contratação de diálogo competitivo, que é uma tentativa de elaborar o edital a partir da realidade de mercado. O texto também aumenta penas para crimes relacionados a licitações e contratos e exige seguro-garantia para obras de grande porte. A garantia, que será de até 30% do valor da licitação, permite que as seguradoras assumam obras interrompidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Homenagem. Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, registra a passagem do Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, e defende a derrubada do veto presidencial a trecho da nova lei de licitações que acaba com a obrigatoriedade da publicação de editais de licitação e balanço nos jornais impressos. Ricardo Silva vê a medida do governo como um ataque à imprensa livre e democrática. Ele argumenta que a publicação em jornais impressos garante a transparência e a publicidade dos atos governamentais e que a divulgação apenas em espaços eletrônicos é vulnerável. Bibo Nunes, do PSL gaúcho, também destaca o Dia do Jornalista, mas se diz insatisfeito com a imprensa brasileira. Na opinião dele, nunca se viu no Brasil tanta imprensa marrom, termo usado pelo parlamentar para descrever profissionais que trabalham em troca de favores. Bibo Nunes afirma que os governos de esquerda que antecederam a gestão Bolsonaro despejaram bilhões de reais em canais de mídia com o objetivo de comprar a simpatia dessas empresas e evitar críticas. Para a preservação da imparcialidade da mídia, o deputado sugere que os veículos de comunicação sejam patrocinados exclusivamente pela iniciativa privada. Darcy de Matos, do PSD, celebra o aniversário de 26 anos de fundação do jornal A Gazeta, da cidade de São Bento do Sul, capital moveleira de Santa Catarina. O deputado parabeniza o periódico impresso, que tem uma tiragem diária de quase 10 mil exemplares. Direitos Humanos. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros no fim de 2020. Ao todo, quase 117 milhões de pessoas, mais da metade da população, enfrentam algum grau de insegurança alimentar. José Ricardo, do PT do Amazonas, cita os dados da pesquisa para pedir a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. O deputado argumenta que grande parte da população está sem renda e que o benefício também tem impacto positivo na economia. Célio Moura, do PT do Tocantins, culpa o governo federal pelo agravamento da crise sanitária e afirma que os recordes de mortes diárias têm transformado o Brasil em uma vergonha mundial. Célio Moura também pede que o Congresso restitua o valor de R$ 600 do auxílio emergencial. O parlamentar alerta que milhões de brasileiros estão passando fome e é preciso garantir à população mais vulnerável condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca o aumento da fome e da miséria no país devido à pandemia da Covid-19. No entanto, ele informa que a crise sanitária serviu como oportunidade para os ricos ficarem ainda mais ricos. Valmir Assunção responsabiliza o governo Bolsonaro por aumentar a injustiça e a desigualdade social no país e recolocar milhões de brasileiros no mapa da fome. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também critica o atual valor do auxílio emergencial pago pelo governo Bolsonaro. Na opinião dele, conceder de R$ 150 a R$ 375 de benefício é negar a necessidade dos que dependem desse dinheiro para sobreviver durante a pandemia. O deputado pede a volta do auxílio de R$ 600. Camilo Capiberibe afirma ainda que pelo 7º ano consecutivo, os servidores públicos do Amapá ficarão sem reajuste salarial. Segundo ele, as perdas acumuladas chegam a 40%. O congressista lamenta a situação, principalmente em tempos de crise,
quando o Estado depende ainda mais do poder de compra do funcionalismo público para fazer a economia girar. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara vai priorizar o combate ao quadro de caos pandêmico descrito por movimentos sociais durante a audiência virtual realizada pelo colegiado. Saiba mais sobre o debate na reportagem de José Carlos Oliveira. Em audiência virtual da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, representantes de cerca de 80 entidades públicas e movimentos da sociedade civil traçaram um quadro de caos social agravado a cada novo dia da pandemia. Além dos cerca de 340 mil mortos por Covid-19, o Brasil tem quase 117 milhões de pessoas sem acesso pleno e permanente a alimentos, dos quais mais de 19 milhões passam fome diariamente, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9.156 famílias já foram despejadas e outras 34.546 estão ameaçadas de despejo, de acordo com pesquisa da campanha Despejo Zero. E o Brasil ainda coleciona recordes de informalidade, desemprego, violação de direitos e violência contra as minorias. Aline Maia, pesquisadora da Anistia Internacional, sintetizou outros agravantes mostrados no relatório anual da entidade divulgado nesta quarta-feira. É um relatório que aborda violações de direitos humanos em diversos aspectos, em diversas áreas, como violência de gênero, defensores e defensoras de direitos humanos, direitos das populações tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas, direito ao meio ambiente, dentre outros vários aspectos, né? Esse relatório demonstra que todas essas violações, ou grande parte delas, foram agravadas pela pandemia da Covid-19 no ano passado e que continuam sendo cada vez mais agravadas e aprofundadas em 2021. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmou que a reunião com a sociedade civil servirá de base para a agenda de ações, votação de propostas e novas audiências públicas do colegiado, a fim de aprofundar a busca de soluções. Esperamos reforçar o permanente diálogo com a sociedade civil. Reafirmo que esta comissão continuará a ser um espaço de acolhimento das demandas dos grupos desprestigiados nas relações de poder e de combate a violações dos direitos fundamentais, infelizmente agravados pela pandemia. O secretário-geral da Defensoria Pública da União, Gabriel Saad, deu o tamanho do desafio. Nós acompanhamos atualmente um contexto de crise sobre crise. Nós temos que avançar na proteção social, na garantia dos direitos sociais, das liberdades individuais e na garantia de um Estado de Direito como disciplinado na Constituição Federal. A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Porto, pediu a aprovação de políticas públicas de longo prazo para atender os trabalhadores informais e de propostas que combatam a precarização das condições de trabalho. O diretor executivo da Associação Educarfro, Frei Davi Santos, cobrou urgência na tramitação de propostas elaboradas pela extinta CPI da Câmara que investigou o extermínio de jovens negros. Na mesma linha, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e Subprocurador-Geral da República, Carlos Vilhena, pediu foco da comissão nas pessoas da periferia, desempregados, pobres, negros e a grande parcela de vulneráveis ampliada pela pandemia. Os movimentos sociais ainda manifestaram preocupação com o que chamam de riscos de autoritarismo no país, como afirmou Ieda Leal, da coordenação do Movimento Negro Unificado. Uma das nossas tarefas vai ser esta, de vigiar a nossa democracia. Precisamos nos reorganizar para defender vidas. Olímpio Rocha, do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba, alegou má condução do enfrentamento à pandemia, incentivo de tratamentos precoces e atraso no processo de vacinação contra a Covid-19 como alguns dos motivos para a Câmara abrir processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O deputado delegado Helder Mauro, do PSD do Pará, saiu em defesa do governo. Quero aqui também me deixar à disposição para que a gente possa estar ajudando a fazer as mudanças e levar os benefícios para essa população brasileira, nos projetos, nas propostas, na questão da vacina, que tenho certeza o presidente Bolsonaro está socorrendo todos os municípios desse país. Outros deputados de oposição, como Talíria Petroni e Sâmia Bonfim, ambas do PSOL, destacaram o papel da Comissão de Direitos Humanos como trincheira e espaço de mobilização da sociedade civil, inclusive em prol da vacinação para todos. Também lembraram que a proposta que proíbe os processos de despejo durante a pandemia já teve a urgência aprovada e só aguarda a votação final no plenário da Câmara.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.